pênalti, né? Um pênalti marcado, ele voltou atrás, também conversou com seus assistentes e não houve esse barulho todo. Uma pitada de irreverência de muitos jogadores novos e o clube crescendo e evoluindo. Perdemos o jogo, mas não perdemos a posição que estávamos, mas continuamos na luta. Sabemos que a dificuldade desse campeonato é imensa, né? Quem imaginava que o Atlético Goianiense ia lá ganhar da Chapecoense, um campo tão difícil? Quem é que imaginava que o Botafogo ganhando 3-1 ia perder de 4-3 para o São Paulo? Enfim, demonstra que as equipes elas estão bem apetrechadas de belíssimos jogadores e todos os jogadores da Série A são grandes jogadores. Então eu pego um pouco nas declarações do Jandrei no final do jogo. São as 20 melhores equipes e qualquer uma delas pode ganhar em qualquer campo. Ou seja, Milton, fazendo uma relação da vitória contra o Atlético Mineiro e a partida de hoje, principalmente dos meninos, o Guilherme, o Paulinho, como é que você pode fazer essa relação dessas duas partidas? Pelo menos daí pra... O Paulinho, o Paulo Vitor, você diz, ou o Paulinho? O PV, né? A gente vamos ignorá-los como PV e Paulinho. A gente não... Porque às vezes eu confundo com o Paulinho também, eu falo com eles, às vezes chamo o Paulinho um e o Paulinho outro, mas não pela... Mas é porque são dois Paulinhos, Paulo Vitor e o PV e Paulinho. Então. Eles são garotos ainda, o Paulinho é menino ainda com seus 17 anitos, né? Então tentando, é lógico, depois de uma semana tão intensa que foi para ele, apesar de nós tentarmos protegê-lo o máximo por ser um garoto de 17 anos, mas acaba por ser, né? Ele foi a semana inteira, foi falado em todos os programas, só se falava dele, então o menino é natural que tenha alguma ansiedade dentro dele, querer mostrar e mostrar que realmente é aquilo. Mas ele fez o seu trabalho, tentou, dificultou muito porque são equipes diferentes. Os dois Atléticos, ambos são diferentes. O Atlético Mineiro propôs o jogo e nos deu espaço, e o Atlético Paranaense jogou atrás da linha da bola, jogando no nosso erro. Tanto é que no primeiro tempo eles não foram nenhuma vez na nossa baliza, não chutaram uma vez o nosso gol. Só de escanteios. Lembrando sempre então, e faltas laterais. Então, eles estavam à espera de uma bola e conseguiram. Os jogadores, eu repito o que eu disse agora, os jogadores tentaram, lutaram muito, e a responsabilidade é toda minha, porque eles tentaram e fizeram tudo. Infelizmente, batemos numa equipe que defendeu muito bem e não conseguimos fazer o gol. Hoje tá preocupado, Milton, agora há pouco você falou da ansiedade do Paulinho. A última entrevista coletiva do presidente, por exemplo, ele falou, olha, a gente tem jogadores experientes, a gente respeita a opção do treinador, é a opção dele colocar jogadores jovens. E hoje, por acaso, do meio para frente só tinha meninos realmente da base. A gente vê em campo, Paulo Vitor é um grande exemplo disso, que sobra vontade. Mas às vezes falta um pouco de calma, né? É uma coisa oposta à outra. Como controlar, né? Porque teu sistema ofensivo era todo menino bem novinho e que teve muita falta e principalmente no primeiro tempo faltou um pouco de calma. Se você prestar bem atenção, são todos muito meninos. O Jean tem 22 anos, o Bruno Paulista tem 23, o Gilberto tem 23, o Henrique tem 22, 21, né? 21, o Henrique, né? Os dois, né? Só os dois zagueiros e o goleiro que são... Os dois zagueiros não, o Jomar é garoto também. Então, mostra que a nossa equipe, ela tá não é porque nós ganhamos há dias que nós somos os melhores do mundo. E não é porque perdemos hoje que somos os piores. Não é quando ganhamos que somos exuberantes, nem quando perdemos somos depressivos. Nós sabemos o equilíbrio, sabemos a nossa batalha, o que é, sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Os nossos jovens estão de parabéns porque lutaram, trabalharam. Não se pode ter as duas coisas, né? O cara que tem muita qualidade e voluntariedade e ser novo e ter calma também, aí é acima da média, né? Então a gente opta por uma coisa, às vezes a mescla faz com que a gente consiga o equilíbrio. Então nós estamos devagarinho. Optei manter a mesma base que acabou o jogo do Atlético Mineiro que acabou não, que é o Wellington que acabou no lugar do Bruno Paulista. Mas com o Bruno Paulista, a equipe para ela ter a maturidade, ter a desenvoltura,
E até porque eu sabia que esse jogo ia ser assim. Esse jogo eles iam posicionar-se atrás da linha de bola, que é jogo diferente do jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro provavelmente venha propor o jogo. Então nós preparamos a equipe pensando nos dois. Então agora é tranquilidade, passar tranquilidade aos jogadores, e repito, eles tentaram, fizeram, lutaram, e eu estou tranquilo em relação a eles, porque o futuro vai ser muito bom com esses meninos, porque eles têm muita capacidade. Se você vê, eles só transitaram e tiveram o gol, que foi, vocês viram como foi, e depois absolutamente um chute de fora da área que o Martim defendeu, e depois nada, e nós pisando, acelerando, e as coisas não aconteceram. Não há que reclamar de entrega, não há que reclamar de voluntariedade. Os meninos tentaram e fizeram tudo. Estou muito feliz com isso. Não estou feliz pelo resultado, mas o resto estou muito feliz. Não podemos reclamar de entrega. Milton, a gente viu, como disse aqui, a pegada muito boa do seu time. Agora, eu gostei muito da participação dos jogadores, principalmente naquilo que você pediu, naquela determinação. Você mesmo usa muito. Às vezes o time vai perder, mas correu, pegou, né? Agora, está precisando um pouquinho mais de calma, como ela diz, principalmente aí os seus volantes. Vimos que perdemos algumas bolas na transição, a equipe saindo, que perdia algumas bolas na transição, mas não é aqui que eu vou falar sobre isso. Eu repito que os meus jogadores fizeram e tentaram. As correções serão feitas durante a semana. Eu sempre disse para vocês que eu vou eu sempre vou falar do jogo, sempre vou falar do que eu vi em relação a algumas coisas, mas nunca vou expor ninguém. A conversa eu tenho lá dentro do vestiário com eles, arrumando algumas nuances do jogo. Eu posso dizer a vocês que a entrega foi extraordinária, a determinação foi muito grande, o jogo muito difícil, já sabíamos o que íamos contar, repito. A bola não entrou, no último minuto a bola bateu no poste e na barra. Tentamos, bola por cima, bola de cruzamentos, bolas de chute de fora da área, tentamos tudo. Infelizmente não deu. Parabéns ao Atlético e parabéns aos meus jogadores também, parabéns ao nosso torcedor que veio a campo nos ajudar e infelizmente não conseguimos dar essa vitória ao nosso torcedor, que tem sofrido muito, mas tem tido momentos também de felicidade. E visto que esses jogadores têm tentado, trabalhado e têm honrado a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Milton, no final aqui a gente teve uma imagem bacana, você com a sua família, e é legal porque a gente vê assim um outro lado do técnico, né? Que muitos não conseguem trazer a família para morar na cidade, tem que morar de repente em outra. No seu caso, mora em outro país, né? Muitos moram em outro estado. Queria que você comentasse um pouquinho disso também, porque no final de um jogo, depois de uma derrota, encontrar a família, qual que é assim o equilíbrio e a satisfação de poder encontrá-los? Aí já dificulta um pouco. Aí já dificulta um pouco a resposta. Já não sai tão facilmente, que é difícil de responder. Esse é o momento mais difícil do treinador, esse, né? Tá longe da família. Eu tenho a felicidade de poder ter meus filhos e a minha esposa quando eles estão de férias, né? Minhas crianças estudam lá, meus filhos estudam lá e a minha esposa naturalmente está junto deles. Não se pode ter tudo na vida, né? Mas um pouquinho que eu tenho, eu sou muito feliz de tê-los comigo, a felicidade de poder estar trabalhando num grande clube. Lógico que as coisas são muito difíceis, porque as pessoas imaginam a gente sempre durão, né? Aquela pose dura, porque a gente imagina 30 jovens com os nervos à flor da pele, e se a gente não for ter uma boa liderança, lidar como se fosse uma casa com 30 filhos. Então, às vezes as pessoas acham que a gente é aquele durão, aquele homem sisudo, mas não sou nada disso, sou um homem bastante família, gosto muito de brincar e rir, mas quando entra jogo, trabalho e responsabilidade, não existe
eu sou o extremo também. Então, é muito legal ter a família, é muito legal juntar a família com o trabalho, e é uma felicidade poder, depois de um momento de tristeza desse, poder ter o alento da família. O presidente Eurico Miranda diz que não é muito legal jogar na segunda-feira. E aí, o que você acha? É diferente, é diferente. Sobre Volta Redonda, sentiu alguma diferença em relação a São Januário? Volta Redonda. Sobre Volta Redonda jogar aqui, o que você sentiu? E o gramado também. Não vou reclamar disso. Vocês nunca vão me ver falando, arranjando subterfúgios em relação a situações menos boas. Perdemos o jogo, a equipe jogou melhor, é lógico que a equipe que joga atrás não propõe o jogo, ela fica à espera, fica um jogo não muito bonito, porém, tá aí, as estatísticas todas estão aí, né? Que a equipe que tem menos posse de bola ganha os jogos, a equipe que propõe mais o jogo abre mais espaço, enfim. Vocês nunca vão ouvir eu falar sobre campo, sobre dificuldades, sobre isso, sobre aquilo, jogar de segunda-feira. São circunstâncias que acontecem que a gente tem que encará-las de frente. Em relação ao ambiente, o ambiente foi bom, a torcida veio, a torcida participou. Você viu, tinha quantas mil pessoas aí? 7 mil. 8 mil e pouco? 8 mil. Atualizou. Teve os retardatários que chegaram, pegaram o trânsito. Então, não é por aí. A nossa equipe incentivou muito, a equipe respondeu dentro de campo com luta e entrega, muitas vezes posicionada bem taticamente, outras menos bem, porque daí já veio a vontade, a voluntariedade para o jogo. E, infelizmente, a vitória não apareceu, ficamos bastante tristes com isso, mas vai seguindo em frente, vamos seguir em frente, porque a nossa luta continua. Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, como aparecerão outros jogos difíceis também, e nesse momento perdemos um jogo em casa, temos que buscá-lo fora de casa. Milton, eu queria rapidinho só falar, que você falasse de 2 jogadores em relação ao paralelo com a torcida que você mesmo acabou de falar, que são situações completamente opostas. A gente teve mesmo no fim da derrota a torcida gritando o nome do Paulo Vitor. E eu acredito que para um jogador como ele, novinho, isso é fundamental para que ele demonstre mais vontade nos próximos jogos. Por outro lado, nas redes sociais a gente já olha todo mundo pegando bastante no pé do Henrique, que vinha bem no lugar do Ramon, mas acabou cometendo a falha no gol. Então, a posição da torcida em relação aos jogadores, o momento que eles estão, o quanto isso é importante, e a atuação desses 2 jogadores em especial. Eu começo pelo segundo. Não é justo vocês estão criticando o Henrique. Os jogadores estão dentro de campo, ele fez muitas coisas boas, fez excelente posicionamentos, cruzamentos, desarmou, marcou bem. Uma pequena infelicidade e as pessoas não podem crucificar o menino. Ele é um excelente jogador, contamos com ele tem todo o meu apoio. O torcedor é passional, vê única e exclusivamente o micro, e eu não, eu olho o macro, o total. Infelizmente aconteceu uma circunstância, que ele foi infeliz, mas ali foi o culminar da jogada. Teve outras coisas que vieram da frente, passaram pelo meio, passou pela lateral, houve o cruzamento, enfim, são tantas coisas que é injusto colocar na conta só de um jogador. E repito, a responsabilidade é minha. Quem perdeu, os jogadores tentaram. Eles não podem ser responsabilizados porque eles tentaram, lutaram. A responsabilidade é minha. Em relação ao Paulo Vitor, ele fez um excelente jogo, lutou muito mais aguerrido do que propriamente tecnicamente. Ele teve um jogo muito mais musculado do que técnico, mas foi bem, como o Thales entrou bem, o próprio Guilherme estava bem, só que quando a equipe está posicionada atrás, tira um pouco da característica do Guilherme, que é velocidade e sprint e velocidade, então dificulta um pouco. O próprio Paulinho teve momentos de transição muito bem, apareceu no jogo, enfim, o Thales entrou bem, então não queria colocar as coisas assim individualmente. Acho que o coletivo é o responsável por tudo e o responsável pelo coletivo sou eu, então a responsabilidade é minha. Para fechar.